como destravar a riqueza e prosperidade que estão bloqueando o seu sucesso financeiro. Você tem milhares de reais travados e pode atraí-los já nas próximas semanas. O que pessoas como Jim Carrey, Drake, Lady Gaga, Will Smith, Conor McGregor e a apresentadora Oprah têm em comum? Todos eles são multimilionários. Todos eles tiveram acesso ao mesmo conhecimento. Eles tiveram acesso ao segredo que transformou pessoas normais em pessoas altamente magnéticas e abundantes. Nesse exato momento, você acaba de entrar no ciclo infinito de prosperidade e magnetismo financeiro. Desprenda agora somente 5 minutos do seu tempo para ficar rico e atrair tudo aquilo que já está destinado para você. O conteúdo desse vídeo é extremamente importante para o seu enriquecimento. Depois dele, ganhar sorteios, prêmios de loteria, promoções no trabalho ou até receber presentes vão se tornar coisas comuns na sua rotina. Você vai acessar de forma completa todos os segredos que as maiores celebridades se apropriaram para atingir o topo de suas carreiras em alguns anos e receber muito dinheiro. E tudo isso saindo do absoluto zero. Você não vai precisar passar anos trabalhando e muito menos ficar se esforçando para agradar outra pessoa. Basta aplicar esses simples segredos que diversas oportunidades começarão a ser atraídas até você. Por isso, fique nesse vídeo pelos próximos 5 minutos que eu garanto que a sua vida financeira vai mudar completamente. Eu visualizava coisas vindo até mim que eu queria ou qualquer outra coisa. Isso foi em 1987, 85. Sim, e eu não tinha nada naquele momento. E por isso mesmo isso só me fez me sentir melhor. Mas então, pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1995, descobri que ia ganhar 10 milhões de dólares. Você pode simplesmente visualizar e então, você sabe, vai comer até sanduíche. É provável que você não saiba, mas existe uma pequena trava neurológica instaurada no subconsciente de todo ser humano existente na Terra. Essa trava impediu que nós fôssemos capazes de atrair fortuna e prosperidade. Você já deve ter ouvido que o universo é composto por átomos, né? Tudo, literalmente tudo é composto de átomos. Cada átomo existente emite ondas eletromagnéticas que te aproximam ou te afastam dos seus objetivos. O grande detalhe aqui é que essa pequena trava bloqueia esse magnetismo e impede que os seus átomos atraiam tudo que você poderia atrair, te deixando cada vez mais distante dos seus objetivos. Só que esse pequeno grupo de celebridades conseguiu utilizar um tipo de chave vibracional, que fez com que essa trava se tornasse quase inexistente. E o resultado disso, atração infinita de dinheiro, prosperidade e muitas, mas muitas oportunidades. Você tem que conhecer a vibração. Você não pode estar acima ou abaixo dela para atrair a coisa que você quer que venha. Você não pode querer tanto a ponto de temer não conseguir. Você tem que querer isso. Então, para eu estar no seu quadro de visão, você deve tê-lo colocado lá, e não pode soltar. Você tem que pensar nisso todos os dias, porque só dessa maneira isso vem para você. Isso não tem nada a ver com qualquer outro tipo de solução mágica que você já ouviu falar por aí. Não é pensamento positivo, PNL, muito menos aquelas coisas clichês de livros de autoajuda. Você não vai utilizar frases de autoafirmação e muito menos uma nova erva superpoderosa. É uma teoria séria, com embasamento científico que foi descoberta no século XX por Nikola Tesla. Ela se baseia inteiramente na utilização de ondas vibracionais, pois só elas conseguem romper essa trava subconsciente. E antes que você se pergunte, por que eu nunca ouvi falar disso antes, eu quero te explicar uma coisa. Nikola Tesla foi um cientista incompreendido, tanto que todas as suas descobertas só foram realmente reconhecidas décadas após a sua morte. Ele estava à frente do seu tempo, criou coisas como o rádio, a lâmpada e até descobriu a corrente alternada. Só que deixou o crédito de tudo isso para alguns amigos e colegas de trabalho, pois não almejava fama e nem mesmo fortuna. O caso com Thomas Edison é um exemplo disso. Hoje em dia, quando alguém pergunta quem inventou a lâmpada, no mesmo instante a maioria das pessoas vão falar que foi Thomas Edison. Mas poucos sabem que, na verdade, o precursor dessa criação é Nikola Tesla. Mas por que eu tô falando isso? Como ele não queria fama e muito menos dinheiro, as suas maiores descobertas ficaram escondidas por muito tempo. E só depois de décadas que elas começaram a vir à tona. Por isso, que nesse pequeno vídeo eu vou te mostrar o maior segredo de Nikola Tesla, que fez com que estrelas de Hollywood como Jim Carrey, Lady Gaga, Oprah e até mesmo o rapper Drake alcançassem a prosperidade em poucos anos apenas utilizando essa teoria vibracional a seu favor.
Então presta bastante atenção, pois nos próximos minutos eu vou te ensinar a utilizar essa chave secreta e desbloquear o seu potencial oculto, magnetizando todo o dinheiro ao seu redor e atraindo as melhores oportunidades possíveis. Você vai entrar no ciclo da prosperidade infinita. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo e, modéstia à parte, atualmente eu sou um empresário muito bem sucedido. Eu faturo 127 mil reais por mês e, utilizando esse segredo de Nikola Tesla, eu cresci absurdamente na vida. Mas calma, eu não tô aqui para ficar me vangloriando ou jogando na sua cara o tanto de dinheiro que eu ganho. Isso não é relevante nesse momento. O que realmente importa é o que tem dentro da minha cabeça e como eu posso passar isso para a sua, fazendo com que você destrave esse magnetismo oculto e atraia mais dinheiro e prosperidade para sua vida. Eu quero que entenda, assim como você, eu também já passei por muita dificuldade, talvez até mais, porque eu estava falido. Eu morava de favor na casa de um amigo e todos os dias eu me massacrava internamente por não conseguir subir na vida. Eu sentia que tinha algo me impedindo, uma espécie de barreira que não me deixava evoluir. Mesmo fazendo de tudo, pedindo para Deus e me esforçando cada vez mais, ainda parecia que estava sendo segurado por algo. Era como um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Eu estava desempregado e via pessoas que tinham muito menos potencial e experiência que eu ganhando salários absurdos. Eu me sentia no fundo do poço. Só que depois de cansar de nadar esse lamaçal de fracasso, eu decidi que precisava subir na vida e tomei uma atitude. Naquele momento, a resposta era uma só. Eu precisava me conectar com pessoas mais ricas e mais bem-sucedidas do que eu, que chegaram aonde eu quero chegar. Eu tinha que entender como eles fizeram para crescer na vida e quais eram seus segredos. Foi aí então que aconteceu uma coisa inesperada. Vendo isso hoje em dia, eu penso que só pode ter sido obra do destino. Meu amigo, que me deixava morar de favor, entrou pelo quarto com um folheto na mão. Se tratava de um evento de empreendedorismo aqui na minha cidade e grandes nomes estariam por lá. Vendo aquilo, imediatamente eu catei o folheto, arrumei as minhas coisas e entrei no primeiro ônibus que eu vi. Quando eu cheguei no lugar, eu fiquei perplexo. Muitas pessoas importantes, muito bem vestidas, com terno, gravata, conversando seriamente sobre negócios. Era algo de outro mundo. Eu comecei a tentar trocar ideia com esses empresários, mas me vendo do jeito que eu tava, com roupas normais e sem aparentar ter muito dinheiro, eles me ignoraram e continuaram conversando. Frustrado com tudo aquilo, eu saí de cena e fui pra rua respirar um pouco. Foi aí que eu me deparei com um senhor bem velhinho, de cabelos brancos e um belo bigode, parado ao lado da banca tomando um café expresso. Ele tinha um jornal debaixo do braço e estava sozinho, admirando toda aquela multidão de gente. Aquele senhor parecia perdido e, pela aparência, nem dava para se dizer que era um grande empresário. Eu, como fui rejeitado pelas outras pessoas do evento, cheguei perto e resolvi puxar um assunto. Seu nome era Alberto e, impressionantemente, ele foi muito receptivo. Conversamos por mais de 1 hora e, nesse tempo, ele me disse que havia sido um grande cinegrafista em Hollywood. Participou de filmes como Todo-Poderoso, A Volta do Todo-Poderoso, Clique e diversos outros. Eu fiquei extasiado, afinal, desde pequeno eu sempre fui fã desses filmes. O que me deixava curioso era o que um homem desse nível estava fazendo aqui no Brasil. De forma sutil eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse que havia se apaixonado e, como já estava bem estruturado financeiramente, ele decidiu viver o resto da vida aqui no seu país de origem. O cara era absurdo. Além do português, ele falava mais 8 idiomas e tinha um conhecimento acima da média. Ele ficou muito feliz com a nossa conversa, pois ele me revelou que não fazia amigos há muito tempo, pois todos julgavam muito pela aparência. Pensavam que só por ele ser velho não tinha nada a agregar. Por conta disso, no dia seguinte, ele me convidou para almoçar na sua casa. Quando eu cheguei naquela humilde residência, se é assim que posso descrever, eu percebi o nível que ele estava. Pisos e paredes de quartzo, 2 carrões na garagem, uma Mercedes e uma BMW, jardineiros por todos os cantos e umas 4 ou 5 empregadas. Era aquelas típicas casas de filme americano, sabe? Isso me deixou com uma pulga enorme atrás da orelha e assim que eu tive a oportunidade eu perguntei: Seu Alberto, seja honesto, como o senhor fez para conquistar toda essa fortuna? A gente sabe que não é possível chegar num estilo de vida desse nível apenas sendo cinegrafista. Abre o jogo, vai! Com um sorriso de canto de boca, aquele velho senhor começou a me contar das descobertas que fez dentro do próprio estúdio de filmagem. Ele disse que na gravação do filme A Volta do Todo-Poderoso, que foi feita lá em 2006, ele notou algo diferente vindo do ator principal, Jim Carrey. Ele disse que antes da gravação, o Jim estava fazendo algo estranho. Parecia até um ritual extraterrestre. Era bizarro, mas segundo ele, dava para perceber que emanava uma vibração diferente,
curioso com tudo aquilo, ele foi perguntar pro próprio diretor do que se tratava, pois o pessoal da filmagem não costumava interagir com o elenco. O diretor disse que era uma prática peculiar que alguns dos atores faziam e que ele não entendia muito bem, mas pelo visto dava muito resultado. Ele até chegou a comentar: pergunta ali pro psicólogo do estúdio, ele deve saber te dizer melhor. Depois de perguntar pro psicólogo, ele me deu a seguinte explicação: isso que o Jim tá fazendo se trata de uma estratégia vibracional, que faz com que uma trava inconsciente que todos nós temos seja rompida. Tudo, literalmente o que existe no universo possui uma certa vibração, e se você conseguir combinar a frequência daquilo que você quer com a frequência do seu próprio corpo, você atrai naturalmente o seu objetivo. Quer dizer, você consegue criar um campo magnético natural apenas utilizando a frequência certa. E é isso que o Jim faz e que eu ensino para a maioria dos artistas bem-sucedidos. Ele falou que tirou todas essas informações de alguns livros de Nikola Tesla e que, ao contrário do que todos pensam sobre o magnetismo, que ele só funciona para materiais condutores, na verdade, ele também afeta diretamente os seres vivos. Quer dizer, se você quiser ter mais dinheiro e alcançar o sucesso na sua carreira, você só precisa saber qual é a vibração disso para poder vibrar na mesma frequência. É como se fosse um rádio antigo. Imagine que você quer sintonizar na estação 64,5. Se você colocar na 64,4, vai ouvir um chiado. E na 64,6 também. Agora, quando coloca exatamente na 64,5, você ouve uma música limpa e sem ruídos. Quer dizer, você só precisa encontrar a frequência certa que os seus objetivos serão atraídos automaticamente para você. Tanto o dinheiro quanto as oportunidades e prosperidade e até mesmo os relacionamentos. Inclusive, teve uma mulher que foi orientada pela própria Oprah que chegou a atrair o marido através dessa técnica vibracional. Comecei a contar aos amigos e familiares que ele era meu marido. Contei para todo mundo. E me falaram: você parece louco. Não tínhamos começado a namorar. Eu não sabia de nada. Então você manifestou isso? Sim, mas tudo era como uma confirmação. Você o chamou. Ele me ouviu. Então eu comecei a falar. Então eu comecei, descaradamente contando. E então, eventualmente, as pessoas começaram a vir até mim e dizer coisas. Resumo geral: o princípio da teoria de combinar vibrações vindas de você com as vibrações daquilo que você deseja ter ou de onde deseja chegar. Fazendo isso, o magnetismo ao redor do seu ser vai fazer com que essas coisas cheguem automaticamente até você, sem precisar correr atrás de nada e nem se matando de estudar ou trabalhar. Bem, temos que entender o que está acontecendo. Pense nas frequências. Isso tem a ver com os objetivos. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Depois de ouvir tudo aquilo, o Alberto ficou extremamente ansioso para aprender a emitir aquelas vibrações. A única coisa que o impedia era o próprio psicólogo. Ele disse que essa era uma técnica exclusiva para artistas e celebridades e que, se caísse nas mãos de qualquer um, poderia fazer um belo de um estrago. Tomado pela raiva, ele esperou o psicólogo sair de perto e, assim que teve a chance, começou a fuçar na mochila dele. Ele encontrou um caderninho e o que ele viu a partir dali era estarrecedor. O título da capa era The Secret of Prosperity. Dentro dele havia toda a explicação científica desse método, com as teorias e experimentos de Tesla. Naquele momento, ele escondeu o caderninho no bolso do casaco e partiu. Ele começou a ler e praticar todos os exercícios do caderno. Em poucos dias, começou a notar algumas diferenças ao seu redor. Ele me disse que era algo simples. Todos os dias, ele separava 10 minutos para executar esses exercícios e, com algumas palavras que pronunciava, conseguia manipular a vibração ao seu redor. Ele notou que as coisas pareciam se desenrolar de forma diferente, que as pessoas o olhavam de outra maneira. Em suas palavras, era uma vibração paralela, que ele nunca havia sentido em toda a vida. De forma misteriosa, ele começou a subir na profissão e ser chamado para filmes cada vez maiores, recebendo cachês mais elevados.
Mesmo sem ter tanta experiência quanto outros cineastas, ele continuou a crescer e a ganhar mais e mais dinheiro. Ele até mostrou uma foto daquela época e sinceramente eu fiquei impressionado. Ele estava bem mais novo, dentro de um Maserati vermelho em uma rua super movimentada de Los Angeles com uma loiraça do lado. Nem parecia o Alberto que estava na minha frente, eu fiquei sem entender nada. Não era possível, somente alguns exercícios transformarem a vida dele desse jeito. Eu precisava aprender aqueles segredos. E de repente, no meio da nossa conversa, ele puxa um caderninho de dentro de uma bolsa. Eu achei muito estranho. O que ele quer com esse caderno? Mas quando eu li o título, eu quase caí da cadeira. Tava escrito em letras maiúsculas: The Secret of Prosperity. O mesmo caderninho amarelado e muito amassado que ele havia pego do psicólogo. Ele me entregou aquele caderno e disse: use para fazer o bem. Eu agradeci e saí correndo em direção à casa do meu amigo. Meus pensamentos estavam confusos e eu não conseguia parar de pensar no conteúdo do caderno. Por isso, eu me sentei na primeira parada de ônibus que eu vi e comecei a folhear as páginas. De início, eu pensei que as informações ali contidas eram banais e cheguei a questionar a sanidade mental do Alberto. Será que esse velho é maluco mesmo? Os exercícios pareciam tão simples que eu cheguei a desconfiar que fossem falsos. Mas aí, como eu não tinha nada a perder, eu decidi tentar praticar eles. E para minha surpresa, os resultados foram extraordinários. Eu dei um salto profissional que eu nem imaginava que seria possível. E eu já estava há meses entregando currículos para diversas empresas da minha cidade e sempre ouvia a mesma frase: em breve a gente retorna. E nunca retornavam. Mas uma semana depois de começar com aqueles exercícios, uma empresa multinacional me notou e resolveu me contratar. Eu consegui ganhar um dinheirinho e já nos primeiros dias eu fui morar sozinho na minha própria casa. Devido às vibrações que eu estava emanando, meu chefe desenvolveu uma estranha obsessão por mim. Quase toda semana me chamava para almoçar. A gente conversava sobre tudo e até compartilhava dados financeiros da empresa comigo. Em poucas semanas, eu comecei a receber promoções atrás de promoções e o meu salário só aumentava. Todos gostavam de mim e queriam estar por perto. Diziam que eu tinha uma vibe muito boa. Com tudo isso acontecendo, não demorou para que eu chegasse em uma posição de liderança. Exatos 7 meses depois, eu alcancei um cargo estratégico e me tornei um dos 11 membros do conselho. O meu salário beirava os R$28 mil por mês. Mas sem ter formação acadêmica ou técnica, apenas com os aprendizados da vida e as estratégias vibracionais a meu favor. A questão é que eu queria mais, eu sonhava algo maior. Foi por isso que eu me desliguei da empresa e decidi testar se esse segredo da prosperidade realmente seria eficaz na minha própria empresa. Eu comecei devagar, mas depois de 3 meses de operação, a minha empresa tinha atingido os R$127 mil de faturamento no mês. Absurdo! Essas vibrações estavam me trazendo dezenas de presentes caros, como relógios da marca Rolex, estadias em resorts de luxo, passagens para visitar diversos países ao redor do mundo e, modéstia à parte, uma fila de mulheres lindas querendo me conhecer. Em menos de um ano, a minha vida havia mudado da água para o vinho. Eu saí de um desempregado sem casa e nenhum real no bolso para um empresário bem-sucedido que não se preocupa mais com dinheiro. Tudo isso graças àquele pequeno caderninho. Agora, eu tinha tudo. Dinheiro, liberdade, prosperidade. Fazia o que bem queria e entendia. Eu comia nos melhores restaurantes e fazia as melhores viagens. Era perfeito. Na verdade, não. Mesmo depois de ter conquistado tudo isso, parecia que faltava algo. Como se eu não tivesse um propósito na vida. Não fosse útil, sabe? Eu queria ajudar mais pessoas. Ajudar outros Leonardos a superarem as dificuldades e conquistarem tudo aquilo que desejam. Mostrar que existe sim um jeito de parar de correr atrás das coisas e fazer com que elas corram atrás de você. Era injusto apenas as celebridades saberem disso. E foi aí que eu decidi ajudar mais algumas pessoas. Eu comecei por aquele amigo que me ajudou no início, quando eu não tinha lugar para morar. Isso foi um tipo de agradecimento por tudo que ele fez por mim. Em um final de semana, eu fui até a casa dele com um caderninho na mão, destinado a fazê-lo mudar de vida. Ele já estava em uma fase totalmente diferente, morava em um apartamento simples, estava com uma família bonita e apesar de me dizer que passava por dificuldades financeiras, ele parecia muito feliz com o nascimento da sua nova filha. Eu falei da proposta que eu tinha e ele imediatamente aceitou, afinal todo o dinheiro extra que vinha era lucro e ele não tinha nada a perder. Ficamos então cerca de 5 horas conversando e nesse tempo fui explicando cada detalhe por trás da técnica de atração vibracional. No final daquela conversa, eu entreguei uma cópia do caderno que o Alberto havia confiado a mim.
Fiz isso pois eu sabia que ele era de confiança. Eu queria deixar ele processar a ideia, para que ele aplicasse as estratégias e visse o método funcionando com seus próprios olhos. E exatamente 3 semanas depois que eu entreguei aquela cópia, algo engraçado aconteceu. Ele foi chamado para um jantar privativo com seu chefe e naquele jantar ele descobriu que o chefe estava gostando muito dele. Quer dizer, poucos dias atrás ele nem era notado e agora estava recebendo um elogio do próprio patrão. Resumo da história, os dois saíram daquele jantar como amigos e ele com R$7.000 a mais na folha salarial. Ele até me mandou uma mensagem: "Porra, Léo, brigadão, velho. Você não tem noção do que aconteceu. De verdade, eu tô pulando de felicidade aqui. Eu apliquei aquelas técnicas de atração de dinheiro que você me ensinou e o meu chefe me deu um aumento de R$7.000. Te conto melhor pessoalmente. Valeu! Eu queria levar isso adiante, afinal eu precisava confirmar que todos esses resultados, tanto meus quanto os do meu amigo, não foram mera questão de sorte. Eu resolvi entregar mais 4 cópias desse caderno na mão de 4 amigos. Isso foi uma forma de experimento. Era um teste definitivo que eu precisava para saber se realmente funcionava ou não. Um deles não quis dar as caras, preferiu manter a sua privacidade, mas em exatos 2 dias, fazendo tudo que aquele pequeno caderno mandava, ele havia ganhado um presente de mais de R$26.000. Léo, tu não tens noção do que aconteceu. Olha isso. Mano, deu 2 dias. Eu recebi esse Rolex de um antigo cliente aqui da empresa. Ele vale mais de R$26.000. É bizarro como esse segredo da atração mudou a minha vida. Valeu. Que isso, velho, o mérito é todo teu. Era bizarro. Agora, os outros 3, eu vou deixar que falem por si próprios. Fala, Léo, beleza? Velho, quando você chegou falando daquelas paradas de magnetismo e vibração, eu achei que tu tava louco. Eu até brinquei com minha esposa falando que tu tinha batido a cabeça. Mas, mano, olha o que acabou de acontecer comigo. Isso foi uma gorjeta que eu recebi, velho. Tem noção disso? E foi exatamente 48 horas depois de começar a aplicar aqueles segredos da prosperidade. Valeu demais. E aí, Léo, mano, depois de 2 dias sem vender nada na minha loja, eu resolvi testar as coisas daquele caderninho que você me deu. E só de ontem pra hoje, foram mais de 20.000 em vendas. Eu só tenho a te agradecer, irmão. Cara, mudou a minha vida. Oi, Léo, cara, brigadão pelo caderno, viu? Eu comecei a utilizar aqueles exercícios vibracionais e em 2 semanas eu arrumei um emprego que me paga R$7.000 por mês. Não tem outra explicação, essas vibrações mudaram a minha vida. Depois de ver tudo isso, as coisas ficaram muito claras. Esse método realmente funcionava. Isso não poderia parar por aqui e precisava ser levado adiante. Imagina o impacto que causaria na vida das pessoas que vieram do zero, como eu, que não tinham nem o que comer e muito menos onde morar. Qual seria a transformação desse tipo de pessoa? Foi por isso que eu peguei todo aquele conteúdo do Caderno dos Artistas e criei um método nunca visto antes no mercado. Ali, basicamente, você aprenderá a fazer os exercícios de atração que vão te proporcionar todo o dinheiro e sucesso que você deseja. Tudo isso em pouco tempo, sem se matar de trabalhar e muito menos se submeter a situações que você não merece. Você basicamente se torna um imã de coisas positivas. E só com 5 a 10 minutos por dia para fazer o ritual vibracional, você ampliará o seu magnetismo e começará a atrair tudo aquilo que merece. A isso não se limita só a dinheiro. Vai atrair relações melhores, oportunidades melhores, amizades verdadeiras e, como consequência disso, muito mais dinheiro. Mas beleza, que você vai conseguir alcançar tudo isso, a gente já sabe. A questão é, quanto cobrar por um conhecimento tão valioso? Eu realmente sabia que R$5.000 era um valor bem baixo para revelar esse segredo guardado às 7 chaves pelas maiores celebridades da Terra. Agora, será que desse jeito eu conseguiria cumprir o meu objetivo? Mesmo sabendo que esse segredo colocou R$26.000 em 2 dias no bolso do meu amigo, eu tinha plena noção de que se eu quisesse impactar um grande número de pessoas, eu não poderia cobrar esses R$5.000. E foi por isso que eu decidi que eu precisaria reduzir significativamente esse valor. Você não vai precisar pagar R$5.000, muito menos metade disso, que seriam R$2.500. Nem mesmo a metade da metade, totalizaria R$1.250. Honestamente, para ter acesso a todo esse conteúdo, você só vai precisar fazer uma pequena contribuição única e exclusivamente para que essa página e esse vídeo continuem no ar. Sim, eu não vou cobrar nada além do custo para manter essa página e os anúncios rodando.
pelo ponto de vista financeiro, essa é a maior idiotice que eu poderia fazer, porque além de todo o esforço gasto, eu vou sair no 0 a 0. Mas o meu objetivo com isso não é ganhar dinheiro, afinal, eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso. E se eu quisesse, eu poderia parar de trabalhar nesse exato momento, pois a minha empresa continuaria gerando receita para mim. Ajudar outras pessoas através desse segredo é como uma missão de vida. Como eu te disse anteriormente, eu quero impactar o maior número de pessoas possível para assim alcançar o nível máximo da prosperidade, deixando o meu legado na Terra. E é esse grande motivo de eu estar te dando essa mega oportunidade. Para aproveitar isso, você só precisa apertar o botão que está aparecendo abaixo desse vídeo. Agora, se você está pensando que acabou por aí, você está muito enganado. Além de receber tudo isso que eu acabei de te mostrar, eu vou liberar mais 3 presentes exclusivos se você decidir ter acesso ainda hoje. Bônus 1. Mantras para atrair 8 vezes mais riqueza. Eu vou te disponibilizar uma sequência de mantras de atração de riqueza. Você só vai precisar tirar 5 minutos do seu dia para aplicá-los e ver os números do seu saldo bancário aumentando. Esses mantras emitem vibrações em alta frequência, que aumentam o seu campo magnético e conseguem atrair 8 vezes mais dinheiro. Quer dizer, só aplicando esse simples mantra, você pode ganhar 8 vezes mais do que você ganha hoje. Como seria a sua vida, podendo ganhar pelo menos mais 10 mil reais por mês? Aplicando esses mantras, você vai conseguir multiplicar o seu poder de atração significativamente. Bônus 2. Manual do Hiperfoco. Todo mundo sabe que para atingir a excelência em qualquer coisa na vida, você precisa de foco. Agora, existem alguns segredos que os artistas de Hollywood e até alguns dos lutadores de alta performance do UFC utilizaram para se manterem focados 100% do tempo. Esse segredo fez com que Conor McGregor atingisse o topo do mundo das lutas, sendo o lutador mais rico atualmente. Com esse segredo, você consegue se concentrar em uma única tarefa sem deixar nenhuma distração te impedir de finalizá-la. E em contrapartida, consegue manter uma constância acima da média. Isso quer dizer, finalizar todas as suas tarefas em tempo recorde e ter mais tempo para aproveitar a sua vida com a sua família. Ou talvez produzir mais, vender mais, fechar mais contratos e até ganhar uma promoção ou oportunidade nova no trabalho. Com foco, você consegue alcançar coisas inimagináveis. Bônus 3. Acelerador de atração. Esse bônus é quase mais valioso que o método inteiro. Eu vou te mostrar um método de como acelerar a atração de tudo na sua vida. Com os segredos das celebridades, você já vai automaticamente atrair mais dinheiro e oportunidades para sua vida. Mas com esse bônus, você vai fazer com que tudo isso aconteça de maneira muito mais rápida, sem precisar se esforçar incansavelmente ou trabalhar dias e noites. Apenas tomando algumas simples atitudes estratégicas que fazem a sua vibração aumentar 3 vezes mais e, consequentemente, deixando o seu campo magnético muito mais forte. Assim, tudo que você desejar vai vir automaticamente até você. Além de todos esses bônus que eu acabei de te mostrar, se você resolver entrar para o método hoje, eu vou te entregar uma garantia de 7 dias. E o que isso significa? Bom, se você entrar hoje, aplicar todas as técnicas e milagrosamente só você não tiver nenhum resultado, eu devolvo cada centavo do seu investimento, sem nenhum questionamento. Você pode ter acesso a esse método e se achar que não serve para você, é só pedir o seu dinheiro de volta. Você não tem nada a perder. Agora, você tem 2 caminhos a escolher. Você pode continuar a sua vida do jeito que está, em uma escassez, correndo atrás do dinheiro e trabalhando incansavelmente por isso, sentindo que está travado, andando em círculos, ou você pode aplicar os segredos da atração que as maiores celebridades utilizam, que fazem com que o dinheiro venha até você e nunca mais te deixe refém de nada na vida. A escolha é sua, mas preste bem atenção. Isso não vai durar por muito tempo. Eu quero fazer com que o maior número de pessoas alcance a prosperidade. Por isso, eu disponibilizo um suporte exclusivo. A questão é que se muita gente tiver acesso a essa metodologia, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. É aquele ditado, quem quer ajudar todos acaba não ajudando ninguém. E foi por isso que eu decidi limitar o número de acessos a esse método. Eu vou deixar somente 60 vagas disponíveis. E no mesmo instante que essas 60 se preencherem, eu vou tirar esse vídeo do ar. Então você não pode mais ficar perdendo tempo. É agora ou nunca. Se você quiser atrair todo o dinheiro pertencente a você e quer fazer com que as oportunidades te procurem, clica no botão que está aparecendo abaixo desse vídeo. Só depende de você para construir uma vida magnética e abundante.